Olá, gente. Episódio número 27 e hoje eu estou com um prazer enorme de ter o Zeno Rocha comigo aqui. Ele é criador e programador brasileiro e ele atualmente vive em Los Angeles, na Califórnia, onde ele é o Chief Product Officer da LifeRay Cloud. A sua vontade por criar software e compartilhar conhecimento o levou a falar em mais de 110 conferências em todo o mundo. Sua paixão por código aberto o colocou entre os top 20 usuários mais ativos do GitHub aos 22 anos. Antes de se mudar para o Zeno desenvolveu várias aplicações, foi mentor de startups e trabalhou em grandes empresas da América Latina como a Globo e a Petrobras. Zeno, um prazer enorme ter você aqui com a gente e muito obrigado pelo teu tempo e por você compartilhar aqui a tua história e a tua experiência com nossos ouvintes. Para a gente começar o nosso papo aqui, eu vou perguntar uma coisa diferente do que eu geralmente pergunto no Conversa do Papo, mas vou te perguntar assim, cara, 110 conferências em todo o mundo, é conferência que não acaba mais. Conta pra gente um pouco com essa experiência assim, de ter essa oportunidade de compartilhar o teu conhecimento em 110 conferências pelo mundo. Conta um pouquinho sobre isso pra gente. Então, prazer, Marcelo, estar aqui com você, estar aqui com todo mundo do podcast. E, bom, eu acho que essa experiência de conversar e poder ter viajado para tantos lugares é realmente algo que eu sou extremamente agradecido. E é uma coisa que eu nunca planejei, sendo bem sincero. Foi algo que foi acontecendo organicamente, né? Eu nunca tive nenhuma pretensão de ser um palestrante, digamos assim, entre aspas, né? Eu sempre fui um programador. Fui há 10 anos atrás e sou hoje, e continuo programando no meu tempo livre e compartilhando. Eu acho que isso foi uma coisa que me drivou muito, né? Querer compartilhar as coisas que eu aprendi ao longo do caminho. E foi uma experiência incrível, né? Agora a gente em lockdown, um pouquinho diferente a realidade do dia a dia, mas você poder estar falando com outras culturas, se comunicando com pessoas que você nunca teria a chance de se comunicar, é algo realmente único e inexplicável mesmo. É uma experiência, foi muito legal ter passado por tudo isso e, bom, ainda quero ir para muitos lugares ainda. Tem muito chão pela frente. Eu acho que isso é só um começo do que eu ainda tenho planejado, assim. 110 conferências, quantos países pelo mundo? Foram 11 países, né, teve muitas conferências no Brasil, teve uma época vamos dizer assim, de 2014 a 2018, onde eu estava dando, assim, sei lá, 20 palestras, 25 palestras por ano, e foi uma coisa que foi acontecendo realmente muito, muito orgânico, né. Começa o primeiro evento, aí o organizador tá sentado ali, e depois o outro chama, e aí você vai para o outro, então comecei depois dando uma palestra na Argentina, depois uma palestra na Alemanha, na Espanha, fui convidado para palestrar na Finlândia, então teve vários lugares aí que as portas foram se abrindo a partir daquela primeira, aquele primeiro jump, assim, aquela primeira situação de você sair da tua zona de conforto, se arriscar, e aí, pô, de repente alguma coisa acontece e mil outras portas se abrem. Aquela conversa que a gente estava aqui tendo offline, algum dia você chegou na frente do computador, você viu um computador e falou assim: que negócio interessante. Conta pra gente como é que foi esse teu começo, como é que você viu que programação e tecnologia e computação eram algo que te interessava. Como é que foi esse comecinho para você? Eu acho que a minha história tem um pouco a ver com a da maioria das pessoas que eu conheço, que é onde tiveram aquele primeiro contato com o computador, às vezes através de um jogo, às vezes ouvindo música em inglês no Winamp, às vezes baixando o MP3 ilegalmente. Então, só de estar exposto à internet, né, estar exposto ao que o mundo da internet era algo que me fascinava. Eu não necessariamente traçava um caminho em programação, né, quando eu tinha lá meus 16 anos, mas eu tive uma sorte, assim, danada de ter 2 pessoas extremamente inteligentes, assim, na minha vida, né. Eu acho que o primeiro foi meu avô, onde ele viu a oportunidade do que o computador trazia, né, então, quando eu tinha acho que mais ou menos, sei lá, uns 8 anos, ele comprou um computador pra gente, isso aí nos anos 90, né, então o computador era muito caro, não era todo mundo que tinha acesso, eu venho de uma família que não tinha dinheiro, a gente era, classe média baixa, digamos assim,
E aí, meu avô deu essa oportunidade e, cara, o computador abriu, assim, um mundo pra mim, né. E também o meu pai, eu acho que ele era um cara também muito inteligente no sentido de que sabia a importância do inglês, sabe. Então, ele viu que aprender inglês era algo que era muito importante pra mim no futuro, independente do que eu fosse fazer. Então, era algo que ele forçava muito e colocou a gente para estudar inglês com 10 anos e tal, e mesmo também sem dinheiro para pagar uma escola particular, emprestava dinheiro e fazia que a gente conseguisse ter um estudo extra, né? Porque o estudo só do colégio era muito, muito, muito básico, né? Então, eu acho que essas duas coisas, né? Se eu fosse tirar um mínimo denominador comum aí da minha história e fosse ver o que realmente fez toda a diferença, foi ter tido um computador, né? E ter tido acesso a aprender inglês. E isso abre um mundo gigantesco, né? De portas. Sem sombra de dúvida, né? Isso é extremamente importante. E o que você falou, é um tema bem comum aqui nos nossos entrevistados também. E como é que foi? Você começou a ver, viu que a tecnologia te interessava, teve acesso ao computador, aprendeu inglês. E como é que foi a tua evolução pelo ensino médio até você chegar ao momento que começou a trabalhar? Não sei se você fez um estágio, não sei se você já conseguiu um emprego. Como é que foi esse comecinho profissional para você? Então, os meus pais, eles trabalhavam como feirantes. É muito louco porque eles vendiam fantasia de super-herói, então fantasia do Batman, de todos os super-heróis que você possa imaginar, e a nossa vida era essa, a gente vivia a semana, produzindo as fantasias para no final de semana a gente ia na feirinha e vendia, né, isso era em Curitiba, onde eu nasci. Eu desde pequeno, então desde, sei lá, 12 anos, sei lá que idade, eu já estava, desde que eu nasci, na verdade, eu ia todo domingo nessa feirinha e tal, e eu ia ajudando meu pai ali, nessa vida de artesanato e feira, né. E aí meu pai sabia que aquilo também não era um futuro, né, pra eu trilhar, ele queria algo melhor pra mim, eu também obviamente queria. E aí com 16 anos ele me colocou num curso técnico na PUC, e eu já gostava de computador, eu já gostava, assim, de CorelDRAW, esse tipo de coisa que, assim, software de edição de imagem, por exemplo, mas óbvio, nada, né, que eu pudesse imaginar que eu iria trabalhar. E aí fiz o curso, né, aprendi um pouquinho de HTML, aprendi sobre lógica de programação, pseudocódigo e tal. E aí foi muito legal porque eu estava numa sala cheio de pessoas mais velhas e que estavam fazendo curso para poder se inserir no mercado de trabalho. E eu não necessariamente estava me inserindo no mercado, eu estava ainda fazendo ensino médio, de dia, jogava bola à tarde e à noite ia pro curso técnico. Eventualmente, quando deu 17 anos, na época de fazer o vestibular, eu meio que sabia que eu queria já alguma coisa com computação, e eu me mudei para o Rio de Janeiro, e aí a minha família toda foi para o Rio de Janeiro por outras circunstâncias, e aí eu comecei a estudar, fazer cursinho para poder eh, fazer alguma faculdade desse tipo. E aí apliquei para vários lugares, apliquei para o TFPR, né, o antigo Cefet do Paraná, apliquei para faculdade de Niterói, a Federal de Niterói, apliquei para a Federal do Rio, para a Unirio, e eventualmente passei na Unirio e aí fiz lá o sistema de informação. Para mim foi uma coisa interessante porque eu sempre olhava ciência da computação com olhos ruins. Eu sempre achava que não era o que eu queria, porque eu não queria ser só um programador. Eu sempre tive uma pegada de eu amo programação e eu acho que eu vou programar pro resto da minha vida, mas eu amo todo o resto que está em volta de programação e de tecnologia, sabe? Então, eu gosto de ser um generalista. Então, nessa época mesmo, na época da faculdade, eu queria fazer sistemas de informação, que eu achava que tinha meio que uma pegada empreendedorismo barra computação, e aí foi isso que eu acabei fazendo. E aí comecei a faculdade, né? Na faculdade foi aquela coisa onde tinha pessoas que eram super dedicadas, pessoas que não estavam nem aí para nada. Eu, como tinha um pouquinho desse background do curso técnico, me dei bem na primeira matéria de desenvolvimento web, e aí fui chamado para fazer um estágio. E aí daí a bola começou a rolar. Foi um estágio em Flash, na verdade. O que eu amava e amo até hoje, mas óbvio, a web já não é tão amigável com relação a Flash, mas foi uma experiência incrível para mim.
Eu assisti umas palestras, também uma entrevista sua para o Changelog, que você menciona a sua paixão pelo Flash e o dia que o Steve Jobs declarou a morte do Flash, né? E que você começou então a olhar o HTML, HTML5, e até você fez uma piadinha na apresentação lá com HTML11. E conta um pouquinho pra gente como você começou, é uma coisa que eu sempre falo no grupo também, é importante a experimentação, né? Que é uma constante, né, nas suas apresentações que você fala também, tenta isso, tenta aquilo, você aprendeu essa ferramenta, vai aprender outra ferramenta. Conta pra gente um pouquinho essa sua experimentação inicial com HTML, com outros conceitos e ferramentas da parte de web, e o que isso representou na sua vida e o que acarretou profissionalmente para você. Nossa, eu diria que essa palavra experimentação foi algo que é um tema na minha vida, assim, sabe? É algo que eu tento fazer tudo com um olhar de experimentação. Eu acho que foi uma coisa que começou nessa época mesmo, na época onde eu estava aprendendo, né? E eu acho que quando você tá aprendendo, você tá acabando de entrar numa área, você é bombardeado com 1000 ideias, né? Então você tem pessoas que estão falando de um lado para você. Eu na faculdade lembro isso claramente, né? Na faculdade era, você tem que arranjar um emprego em Java, que Java que dá dinheiro. Aí de outro lado tinha uma galera que falava, não, você tem que trabalhar com C Sharp que dá dinheiro. Ah, não, você tem que aprender SAP, eu nem sabia que era SAP. Não, você tem que fazer um estágio na IBM, que é muito boa. Ou então, você vai ouvindo esses milhões de conselhos, né, do que você deve fazer. Você não faz ideia do que você deve fazer, porque você não tem noção do que é cada uma dessas coisas, né? Você ouve coisas boas, e aí você ouve de outro lado. Aí, não, Ruby on Rails é muito legal e é muito mais moderno. Ou Python é muito mais incrível, você tem que usar Plone ao invés de usar Java ou C Sharp, tecnologias antigas. Então você é bombardeado, né? E eu acho que não tem nada melhor do que você mesmo colocar a sua mão e experimentar, entendeu? Você ir lá e se sujar na graxa e tentar ver o que é aquilo pelos seus próprios olhos, né? Então é uma coisa que eu levo isso muito, assim, dando um exemplo extremamente prático, 10 anos depois, né? E a gente pode falar desse assunto mais tarde, mas agora eu estou trabalhando num livro e eu estou tentando publicar eu mesmo esse livro. Então, essa semana eu tive que aprender a mexer no Adobe InDesign, que é um software de formatação de texto para dentro do livro, e estou tentando aprender o Adobe Audition, que é para edição de áudio, que eu estou fazendo o audiobook desse livro. Então, é uma coisa que eu quero experimentar, né? Eu não sou expert nisso, eu não faço ideia como é mexer nessas coisas, mas eu quero aprender e tentar. E eu só vou saber se eu mesmo colocar minha mão. Eu não quero que alguém me fale, tal software é melhor que tal outro. JavaScript é melhor que Flash. Não, eu queria ver se realmente JavaScript, HTML5, todo mundo falava que ia ser o futuro de animações e tal. E eu tentei botar a minha mão em HTML5 e ver mesmo. Eu falei, realmente isso vai ajudar com a animação? E eu vi que HTML5 naquela época estava anos-luz atrás do Flash, né? Mas obviamente o HTML tinha 1000 outros benefícios de acessibilidade e o quão universal ele é, né? Então eu acho que essa questão de experimentação é algo extremamente importante, não só para quando você está começando, mas em qualquer momento da sua vida. Você fazer pequenas apostas e pequenas experimentações para você tirar suas conclusões ao invés de você repetir opiniões de terceiros. E essa experimentação sempre fez você ir à frente na sua vida, né? Você acabou de falar aqui começou o seu estágio. E como é que foi do passar do estágio para o seu primeiro emprego? E como é que foi a evolução profissional até você chegar na Globo? O estágio foi uma escola, assim, e talvez um dos empregos que eu definitivamente mais aprendi. Era uma agência de design, então tinha um foco extremamente forte em design, e eles estavam fazendo muita coisa em Flash, eles eram focados em Flash, e aí eu fui o cara que levantei essa bandeira de HTML lá dentro, e é uma bandeira de WordPress também. Tanto que a minha primeira apresentação de todas que eu já fiz foi uma apresentação interna lá para essa empresa, que eles tinham um evento interno lá que eles convidavam pessoas de outras agências.
e eu mostrei as ferramentas do novo WordPress. E assim, foi um laboratório, porque tinha muito espaço para experimentação e era aquele ritmo de agência que só quem trabalhou em agência conhece, né? De você ter prazos absurdos, você trabalhar um monte e aí um cliente pede uma mudança de última hora, você ter que virar à noite no escritório, e eu lembro de dormir no escritório da agência várias vezes. Não são coisas que eu recomendaria fazer hoje em dia, óbvio que não, mas foram coisas que eu tive que passar naquele momento da minha vida. Ganhava R$ 400 morando no Rio e, e foi muito incrível para mim. E eu lá fui melhorando, fui efetivado lá na agência e tal, e estava crescendo, 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 até que chegou uma oportunidade lá, um contato que eu tinha da faculdade, que ele ia trabalhar num projeto na Petrobras. E aí, é, eu olhei assim, eu falei assim, e era para ser programador Java. E eu falei assim, caraca, muito massa, essa é a minha chance agora, porque falaram que Java é o que dá dinheiro, é o que não só o que dá dinheiro, mas é o que o mercado tá pedindo Java, é o que você, para ser um desenvolvedor inteligente, você tem que ser Java, porque JavaScript, HTML, CSS, isso é linguagem para iniciante, para júnior e tal, que tinha esse conceito do o menino do HTML, né? Então não se dava valor para o mundo de front-end quando eu comecei, era extremamente renegado. E aí eu fui trabalhar nesse time lá dentro da Petrobras, uma experiência completamente diferente, onde agora existe um processo de software, existe um Kanban que tinha que a se seguir, todo um processo de qualidade, homologação, vários termos que eu nem sabia, que eu nem conhecia em mundo de agência, onde, muda tal coisa, puxa no FTP, tá live, e você não tem ambiente de teste, UAT, staging, não existe esse conceito em mundo de agência, né? Pelo menos não na minha época. E aí, na Petrobras foi um outro mundo, né? E era um time que tinha mais ou menos 6 ou 7 programadores Java. E aí eu tava lá também, né, para programar em Java. Só que, obviamente, tinham tarefas de front-end, né? Então, adivinha para quem que sobrava quando tinha que fazer coisa do CSS ou de HTML. E como era isso que eu me dava muito bem, né? Eu estava super animado com jQuery, eu tinha acabado de criar meu primeiro projeto open source de jQuery e fui indo, né, nesse ritmo. E eu realmente, assim, eu amava o meu primeiro emprego, eu amava meu estágio, mas eu queria ver esse outro lado. E eu acho que às vezes a gente tem que tomar esse tipo de decisão também na nossa carreira, onde às vezes você está extremamente feliz num lugar. E aí, às vezes é exatamente esse o motivo pelo qual você tem que sair para ir para outro. Para você ver o que é trabalhar com outras pessoas, ter outro tipo de experiência, sofrer e ter outros tipos de desafios que você não teria nesse outro lugar. E realmente se desafiar, né? Tentar novos planos. E aí comecei a trabalhar na Petrobras. Voltando um pouquinho aqui no algo que você mencionou, do seu primeiro projeto open source foi algo para o jQuery, acho que você mencionou. Foi nesse projeto que você recebeu aquele primeiro contribuição que a pessoa pediu para mudar tudo que tinha que mudar no projeto, que estava errado? Isso, exatamente, né? Eu criei Conta um pouquinho essa história. Essa história é muito maluca, porque eu também extremamente presunçoso, né? Eu lembro muito bem nesse dia, porque eu tava lá na Petrobras, lá na salinha onde a gente trabalhava, e aí tinha que criar uma árvore, era um conceito muito louco, uma árvore topológica, enfim, uns negócios lá deles. E aí eu falei, eu acho que eu vou criar um plugin jQuery. Só que eu nunca tinha criado um plugin jQuery ainda. Eu tinha usado jQuery, mas nunca tinha criado plugin. Aí eu comecei a pesquisar, assim, template de plugin, boilerplates, né, de plugin. E não achava nada, eu achava vários patterns, mas não tinha um design pattern bem definido de plugin jQuery. Ou bem estabelecido, né? Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou tentar criar o design pattern, o de facto design pattern de jQuery. E aí criei esse projeto e lancei. E aí eu, assim, sempre adorei o Twitter, e aí eu seguia vários sites de programação. E aí eu taguei um dos sites que eu era fã, que era o Smashing Magazine. E aí eu falei, criei esse jQuery boilerplate. E sempre, desde o início, eu sempre tive essa pegada onde
tudo que eu faço em open source, eu invisto muito tempo no meu código-fonte, obviamente, mas eu acho que é crucial investir tempo na documentação, no site, em como vai estar apresentado aquele projeto. E eu investi bastante nesse projeto, assim, tinha uma landing page legal, era sexy, assim, você abria e você fala, putz, que legal, que bem organizadinho. E aí esses caras tweetaram esse projeto. O projeto, esse era um Twitter mais internacional, né? Eu coloquei em inglês. E aí esses caras pegaram e aí o negócio bombou. Só que não bombou por um bom lado, bombou por um lado ruim. Tinha um cara que era extremamente influente na comunidade JavaScript, o nome dele é Rick Waldron. Ele lançou um projeto até, talvez o projeto mais famoso dele chama Johnny 5, que é para você controlar componentes de Arduino com JavaScript e tal. E aí controlar robô, fazer robô com JavaScript, é muito louco. E aí esse cara mandou um pull request falando assim, delete tudo, só assim você vai conseguir começar de novo e fazer um negócio bem feito. Então aquilo me deixou mega pra baixo, porque, pô, eu, primeira vez ali, tentando ajudar e contribuir de volta pra comunidade, sabe, aquele sentimento. Pô, já consumi tantos projetinhos, tantos plugins das outras pessoas, agora eu vou fazer o meu e as pessoas vão usar e vai ser útil pra elas. Acabou que foi um tiro no pé, todo mundo tava me criticando porque era horrível o código e não era legal. Principalmente um cara tão influente como aquele, né? E aí, pô, fiquei mega mal, mas também foi uma oportunidade pra mim tentar, tipo, melhorar, né? E aprender com aquilo, né? Então, se você vai nesse repositório, até hoje tá lá esse pull request, eu aceitei o commit dele, então apagou tudo o repositório, e aí eu recomecei. E eu pedi ajuda pra um cara que na época trabalhava na AOL, que é um cara que chama Ed Osmani, que eu tava trocando ideia também no Twitter já. Hoje ele trabalha no Google, um cara bem influente na comunidade JavaScript hoje. E aí a gente foi trabalhando nesse projeto juntos, e a gente foi melhorando, foi melhorando. E aí o projeto deu super certo e realmente virou um design pattern bem conhecido para plugins. Mas é aquela coisa, né? Você se coloca numa posição frágil, se dá um tiro, você espera que vai dar certo, e aí às vezes não dá do jeito que você queria, mas isso não quer dizer que você vai desistir e vai largar o projeto no meio só por causa disso, né? Com certeza. E você transformou aquela adversidade daquele momento em algo positivo e agregou outras pessoas aí para ajudar e acabou levando a coisa à frente e transformando o projeto em algo ainda melhor do que já era, né? É fantástico de ouvir. E você comentou aqui para mim na tua biografia que a tua paixão por código aberto te levou entre os top 20 usuários mais ativos no GitHub aos 22 anos. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Como é que foi que você chegou a esse nível no GitHub? Essa era uma época onde eu estava fritando código, assim, era uma coisa onde eu estava super nessa linha de experimentação. Então, eu pegava ideias, assim, que eu tinha de HTML e falava assim, vamos tentar recriar. Então, eu tinha um amigo, por exemplo, o nome dele é Bernard Luna, e ele era muito bom em CSS. Eu não era. Eu era melhor em JavaScript, ele era melhor em CSS. E aí a gente pegava assim e falava assim, vamos tentar criar um rádio antigo em CSS. E aí ele montava assim, tipo, um rádio super realista em CSS, e aí eu ia lá, fazia todo o markup, e aí eu falava assim, agora a gente vai botar esse rádio para tocar. E aí fazia o rádio tocar com play, pause, abaixar volume, então fazia um volume radial, então tinha que fazer toda a conta para fazer aquele efeito de um volume ir para baixo e para cima. Aí a gente colocava Konami Code e tal. Teve um outro experimento que se chama Worms, que eu fiz em 2011. E isso também, no meio da aula da faculdade, tinha um amigo meu lá da faculdade que era muito bom em games. E eu não entendia tanto de física quanto ele era muito bom em física e era muito inteligente, mas eu sabia o JavaScript e sabia o web, que era o que ele não sabia. E a gente foi fazendo um experimento de partículas e tal, e aí eu tava usando APIs que eu tava aprendendo de HTML5, então fazer drag and drop para dentro do browser era uma coisa que não tinha antes. Você poder fazer um drag and drop de uma imagem, e aí a gente fazia essas partículas irem se conectando dentro da imagem, baseado no shape da imagem. E aí a gente fazia uns controles usando sliders e usando outras coisas que ainda eram super novas e que não tinham tanto suporte no browser. E aí aquilo, eu
adorava fazer isso, eu adorava fazer open source, adoro até hoje. Open source para mim foi um jeito um jeito extremamente contraintuitivo de eu ver a carreira de programação. Pelo seguinte, quando eu comecei nessa agência, e eu acho que também muita gente ouvindo talvez se relacione com essa história, você começa a ter um pouquinho de conhecimento técnico, você começa a fazer um site, você faz o teu próprio site, você faz o site de alguém da família, e você começa a ter essa fama entre os teus amigos, os teus primos, a tua família, as pessoas próximas de você, que agora você é uma pessoa que sabe fazer site. E aí, pô, várias oportunidades, entre aspas, surgem para você, né? Umas são cilada, né? Aquele tio que fala, olha, eu tenho uma ideia, é como se fosse fazer um Uber, mas aqui para essa minha cidade e tal, e tipo, ideias que as pessoas não têm noção que na verdade, o custo do desenvolvimento é muito menor que o custo operacional daquela aplicação, né? Mas enfim, eu via essas coisas e eu comecei a fazer muito freelancer. Então, eu tinha, né, nessa agência, eu lembro de trabalhar, a faculdade era de noite, então eu ia para a agência de manhã, trabalhava 6 horas na agência, às vezes 8 horas, dependendo do horário que eu chegasse lá. Eu ia para a faculdade de noite, a faculdade acabava 10 da noite. Essa faculdade era na Urca e eu morava no Recreio. Então, você que é do Rio, talvez você conheça um pouco mais aí da geografia. Mas eu levava, às vezes, 1h30, 1h40 para chegar. E aí eu chegava em casa e aí eu começava a fazer o freela, que eu tinha pego para fazer o site de um negócio de cavalo. Aí eu ia lá e começava a fazer o freela. E foi uma época que eu comecei a fazer muito freela. E quem já fez freela e tal vai entender e provavelmente se relaciona com isso, porque você começa a fazer muito mais dinheiro que você faz no teu trabalho normal. Você pega um freela, aí você ganha, sei lá, R$ 400, R$ 500, R$ 1.000. Aí você fala assim, nossa, eu fiz R$ 1.000 em, tipo, 2 semanas? Isso é metade do meu salário do mês. Então, se eu pegar 2 freelas, eu faço meu salário. Às vezes, daí você dobra o teu salário só com freela. E eu tava vivendo nessa vida, só que era uma vida muito miserável. Eu não gostava dos projetos. Eu tinha, tipo, abri o projeto, eu falava assim, ai, meu Deus, como é chato abrir esse negócio. Tipo assim, dava uma preguiça só de abrir o editor de código para começar a trabalhar no projeto. Era penoso, assim. E aí, quando eu descobri o open source, foi uma coisa onde eu não tava ganhando mais nenhum dinheiro para estar naquelas horas fazendo código. Eu não tava trabalhando em projetos dos outros, eu tava trabalhando nas minhas próprias ideias, nas minhas próprias coisas. E aí eu tava contribuindo para as pessoas e colocando aquele público, né? Então é um código que agora, ao invés de fechado, é aberto, ao invés de pago, é de graça. E é muito contraintuitivo, porque para mim fez toda a diferença, assim. Aí eu abandonei total fazer freelancer e hoje eu odeio a fazer freela e nunca mais fiz desde aquela época. E adorei fazer open source e isso mudou totalmente a trajetória da minha carreira, porque a exposição que o open source dá é um negócio surreal, né? Hoje mesmo coloquei aí nas redes sociais que um dos meus projetos, que é o Clipboard.js, ele bateu 30 mil estrelas no GitHub hoje. E é um negócio surreal, né? Pô, é um negócio que eu olho assim e falo, caramba, que foda, que impressionante, né? E quantas coisas não vieram por causa desses projetinhos que eu fui fazendo no GitHub, quantas pessoas você acaba ajudando, impactando. Essa biblioteca em especial, ela tem 3.500.000 downloads semanais. Não é nem total da vida, não. Né? Aquela semana. Então, o open source, ele mudou totalmente a minha dimensão e o meu entendimento do mundo de tecnologia, porque é um conceito extremamente contraintuitivo, mas que, para mim, assim, faz total sentido hoje em dia. Realmente, e criou toda uma exposição para você também, né? Você é conhecido mundialmente através dos projetos que você tem no open source. E realmente, da Urca para o Recreio, realmente eu sou do Rio de Janeiro, como a gente fala lá, é um chão grande, né? Porque demora bem para fazer esse trajeto aqui. Mas voltando um pouquinho aqui depois a gente fala um pouco mais dos teus projetos open source, mas voltando um pouquinho na Petrobras, você trabalhou lá um tempo com eles e você eventualmente foi para a Globo. Eu acho que você trabalhou eu lembro de você mencionando Globoesporte.com ou algo semelhante, e eventualmente Uhum. pintou a oportunidade para ir para os Estados Unidos. Dá para você contar um pouco dessa tua transição desde a Petrobras até a Globo e eventualmente a mudança para os Estados Unidos? Como é que aconteceu isso? Claro, não, com certeza. Eu estava na Petrobras e, assim, como eu fui
para lá para trabalhar com Java, e aí eu estava fazendo a mesma coisa que eu fazia antes, que é o que eu já era bom, né? Eu tinha meio que uma sensação de tipo assim, eu sou bom em HTML e CSS. Ok. E agora eu preciso ser bom em outra coisa, porque isso aqui não é o suficiente para eu ter uma carreira de sucesso, ou enfim, né, ser uma pessoa boa, sei lá, whatever que eu pensava. Mas aí que eu fui para Petrobras para aprender o Java, e na verdade estava fazendo a mesma coisa que eu fazia antes. Então eu pensava assim, poxa, legal, mas ao mesmo tempo era aquele ambiente bem retrógrado, né, uma vibe muito de, vamos pegar um cafezinho. Eu odiava esse ritual, né? Tipo, a gente saía 2, 3 vezes da sala no mesmo dia para pegar um café. Eu falo assim, meu, e tipo, a gente tava matando tempo, sabe? Não era uma coisa. O pessoal não tava ali com sangue no olho para trabalhar e aprender igual eu tava. Eu queria aprender, né? Pô, você tá no começo da tua carreira, você tem que se expor a pessoas que trabalham do teu lado muito bem e também as situações e tecnologias que você quer aprender mais, né? Então, eu via que na Petrobras era algo muito tipo, ok, né? Todo mundo levando com a barriga ali. E aí, amava a ideia de trabalhar na Globo, era o meu sonho trabalhar na Globo. Era a minha referência principal, porque eu ia nessas conferências, né? E aí eu olhava, a Globo sempre tinha um cantinho deles lá, sempre tinha palestrantes falando, sempre tecnologias fodas. Eu acessava o Globo Esporte todo dia no computador. Era o primeiro site que eu abria quando eu chegava. Então, para mim era tipo assim, pô, é Globo e é Globo e é isso aí, né? Então aí teve uma época que tinha um cara que trabalhava lá, a gente se conheceu numa conferência e ele me indicou para trabalhar no Globoesporte.com. Foi dentro da parte editorial do Globo Esporte. Então eu trabalhava do lado, dentro de um time com jornalistas e pessoal de rede social. E eles tinham toda uma pauta lá e tal, e eu era o braço de inovação deles lá. Então, o primeiro projeto de HTML5, pelo menos que eu conheço, de todo mundo que eu trabalhei lá, naquela época que eu via tudo que estava sendo feito, foi o meu projeto que eu fiz. Era para celebrar o título do Corinthians. E foi uma história muito louca, porque a gente estava lá trabalhando e tal. Eu vi um efeito de parallax, que não sei, para quem não conhece, é um efeito onde você vai fazendo scroll assim com o mouse, e aí você mexe camadas de imagens em velocidades diferentes. Então, quando você mexe, baseado na velocidade que mexe o mouse, você vai mexer com outro fator as diferentes imagens, as diferentes camadas. E quando você faz isso, dá um efeito meio de 3D, assim. É um efeito bem legal. E aí eu vi esse efeito, eu falei, nossa, que demais, né, e tal, com HTML5, e eu falei, puta, seria muito legal a gente usar isso. E aí eu meio que fiz um pitch lá pro time, eu falei, galera, vamos fazer um projeto para celebrar e tal, porque faltava, sei lá, 3 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. Eu falei, vamos fazer um projeto para celebrar e tal, o campeão e tal. Daí eles, não, nada a ver e tal, a gente já vai fazer tal coisa, tal matéria e tal. Eu falei, beleza. Eu falei, talvez eu não tenha conseguido mostrar para eles o que eu queria dizer, né? O efeito que eu queria dar, a experiência, né? Aí eu fui lá e fiz um protótipo e eu tinha acabado de entrar na Globo Esporte, então os caras não estavam me dando tarefa direito. Aí eu falei, vou fazer um protótipozinho aqui. Aí fiz um protótipo e mostrei pra eles. Eu falei, não, eu tava pensando num esquema meio assim e tal, a gente conta uma história assim, mexendo e tal. Eles, nossa, que foda e tal, amaram o efeito. E aí foi um dos primeiros projetos que rolou lá e depois teve vários outros que foram surgindo. E foi uma experiência incrível trabalhar na Globo, porque você fazia um projeto e aí eles linkavam na home e o projeto ficava na home por, sei lá, 6, 8 horas talvez, né? Não ficava um dia, ficava na home por muito pouco tempo, quando entrava na home, né? E aí era uma sensação assim, você viu o Analytics, tipo, 600 mil, 800 mil visitas, né? Naquele dia, você via usuários ao vivo ao mesmo tempo, era um número assustador. E era um negócio onde você só tem 6 horas online, o tempo de vida daquele teu projeto, né? Então, não podia ter bug nenhum. E se tivesse, ferrou, porque daí você tem que resolver, tipo, muito rápido. Então, para mim, foi um emprego dos sonhos eu estar na Globo. Eu amo futebol. Eu estava trabalhando dentro lá com o pessoal, os jornalistas que faziam as matérias e tal. Eu estava mexendo com tecnologias novas, HTML5 que eu amava.
e estava fazendo projetos que tinham um impacto enorme. Então, o que mais que eu poderia querer, né? Pô, extremamente feliz, extremamente realizado. Mas não, né? Eu sempre tive uma pegada de eu quero impactar o máximo de pessoas possível, né? Com a minha vida, com tudo que eu faço, né? Através do meu trabalho, enfim. E aí surgiu, eu fui palestrar num evento em Pernambuco. E aí, lá nesse evento de Pernambuco, tinha um cara lá que ia palestrar também. E esse era um cara que já tinha contribuído pro core do jQuery. E eu falei assim, nossa, que loucura, né? Um cara aqui de Recife, contribuiu pro core, nem conheço o cara, é um brasileiro. E aí troquei uma ideia com o cara, era um cara bem low profile, assim. Eu falei, nossa, que massa. A gente trocou uma ideia no evento e tal, e aí a gente ficou conversando por uns 3 meses, assim. E aí ele falou, pô, você não quer vir trabalhar aqui e tal? Ainda não tinha me formado, e eu falei assim, pô, eu não quero me mudar, né? Eu tô feliz aqui no Rio e tal. Não tenho pretensão de morar em Pernambuco e tal. E, mas assim, era uma empresa de fora que estava começando no Brasil. Long story short, eu fui trabalhar nessa empresa e aí deixei bem claro logo na minha entrevista, eu falei, olha, eu tô vindo trabalhar aqui, mas eu não quero ficar aqui, eu quero ir para fora. Eu quero trabalhar em projetos que vão impactar muito mais pessoas, eu não quero trabalhar só em projetos do Brasil e eu quero morar fora do Brasil. E aí deixei isso claro e aí, dali pra frente, foi um processo de convencimento interno de que eu merecia ir, né? Eu acho que uma coisa é você fazer um acordo antes de você ser contratado, outra é você justificar o porquê que você merece, o porquê que é importante você estar fora, né? Então, esse foi todo um outro processo por si só. E essa empresa foi a LifeRay ou foi outra empresa que te levou para fora? Foi a LifeRay, isso mesmo. Conta um pouquinho para a gente sobre o teu trabalho na LifeRay. Acho que você criou ou trabalhou no projeto do WeDeploy, que eventualmente se transformou em outro projeto da LifeRay. Dá para você contar um pouquinho para a gente sobre isso? Dá, com certeza. Quando eu comecei na LifeRay, era uma coisa onde eles tinham dois interesses, basicamente, eu diria, né, com a minha entrada. Eu estava fazendo muita coisa de front-end, então eu manjava bastante de JavaScript. Então eu estava entrando como um front-end engineer para poder ajudar numa biblioteca que eles tinham lá. E eu entendia muito de open source, e essa biblioteca deles era open source, então eu estava tomando conta dela. E eu também tinha esse braço na comunidade, né? Então, como eles tinham acabado de entrar no Brasil, era interessante para eles recrutarem outros developers a partir de mim e da influência que eu tinha na comunidade. Então, eu entrei para facilitar esses 3 braços aí, né? E fui tocando, fui fazendo as minhas coisas lá, me provando lá dentro nos projetos que tinha para trabalhar. E aí chegou um momento, mas eu nunca trabalhei no core, no produto principal da empresa. E hoje eu já tô há 8 anos nessa empresa e eu ainda nunca trabalhei no produto core. Mas eu sempre olhava esse produto core e falava assim, poxa, tem tanto potencial, tanta coisa para melhorar e tal. E uma das coisas que eu ouvia muito lá dentro era que era muito difícil fazer o deploy desse produto. É um produto em Java, é um portal para intranets e extranet e sites públicos também. E aí, eu e esse amigo meu que me recrutou lá, o nome dele é Eduardo Lundgren, a gente começou esse projeto chamado WeDeploy, que era uma solução para deployment na nuvem, usando containers. Então, o Docker tinha acabado de começar, estava em muita ascensão, orquestração de container estava extremamente recente, né? Então, a gente estava usando o Docker Swarm, que era uma tecnologia muito instável para o que a gente estava construindo. E a gente foi fazendo protótipos, assim. Ninguém na empresa deu autorização para a gente começar a trabalhar nesse projeto. Ninguém na empresa falou, nossa, vocês têm que começar isso aqui é muito bom. Na verdade, muito pelo contrário. A gente teve muito back push, a galera tentando, tipo, falando que não, isso aqui vocês estão perdendo tempo, não vale a pena investir tempo nisso, vocês deviam estar fazendo outras coisas. Mas a gente usava o nosso tempo livre, então ninguém podia reclamar muito, né? E aí a gente fez essa plataforma para desenvolvedores. E aí a gente pegou e foi um processo super legal, assim, de fazer a marca, né? Escolher esse nome. O nosso nome anterior era Launchpad. E aí a gente, não, vamos fazer um nome que é Deploy. E aí tava nessa pegada do WeWork, que tava muito popular. E aí eu falei, não, é muito legal você colocar um We, então fica um esquema meio de comunidade. Então, We Deploy.
pô, irado, né? Uma combinação muito legal de nomes. E aí, pô, a gente fez isso, e aí lançou, e aí começou a dar muito certo o projeto, né? Os usuários estavam usando, o pessoal estava fazendo deploy de aplicação Java, PHP, Python, Ruby ou HTML, JavaScript mesmo puro, tudo usando essa plataforma de containers que a gente criou, né? E aí, beleza, né? De fora, tava tudo muito bem, né? A gente tava crescendo o número de usuários. Mas por dentro, o nosso modelo de negócio estava extremamente quebrado, porque eram dois desenvolvedores tentando entender um melhor jeito e a gente não manjava de negócio, né? Não entendia qual era o melhor modelo que a gente deveria seguir. Então, nossa conta na AWS era, sei lá, $120 mil por mês. E a gente fazia $3 mil por mês. Né? Então, era uma conta que não batia, né? E é normal isso para startups que têm investidor externo e tudo mais, né? Mas para nós, é uma empresa que nunca teve investimento, é totalmente bootstrap, então o que eles construíram é com o próprio dinheiro deles, eles são profitable com o próprio dinheiro deles. Então, era uma empresa que não tinha 7 anos para investir, né? Então, a gente fez uma conta, a gente fez uma projeção que a gente conseguia, assim, dar break-even, né, nesse produto, mas ia levar 5 a 7 anos, né? Então, era um dinheiro que a empresa não tinha para poder investir. Então a gente deu o que chamam nesse mundo de startup de você fazer um pivot, né? Você mudar de trajetória. Então a gente fez um rebranding, mudou a marca. Então ao invés de we deploy a Liferay Cloud, e ao invés de a gente ir para desenvolvedores de agências, desenvolvedores sozinhos mesmo, né? Pessoas que estão ali por hobby, né? A gente falou, não, vamos no mercado enterprise, vamos nas empresas grandes. E aí, que é o que a empresa sabe fazer bem. A Lifer sabe fazer muito bem venda com empresas grandes. Então a gente mudou a trajetória e o projeto deu aí super certo. Então, assim, a gente vendeu. Não posso falar, mas assim, tem várias marcas. Pensa aí nas duas maiores pizzarias do mundo, elas usam o produto. Pensa aí um dos maiores fast foods do mundo, eles usam o nosso produto. Marcas de carros super famosas também usam. Então, são vários. É um negócio que eu faço hoje em dia, é o que mais toma meu tempo, né? Esse é o meu trabalho, 8 horas por dia. Mas é algo que eu não falo muito publicamente, né? Mas hoje eu tô nesse cargo que eu sou CPO, que é Chief Product Officer. Então eu tô numa vibe muito mais de estratégia do produto, o que, que a gente faz, como que a gente tem certeza que os clientes estão satisfeitos e tal. E mudou muito a minha vida, né? Meu dia a dia é completamente diferente, então tô em toda hora com reunião com empresas gigantescas e tal. A gente fecha uns contratos, tipo, né, multimilionários, que eles são por 2, 3 anos. O mundo de enterprise, de empresas grandes, é completamente diferente do que a gente vê por aí, né? Então, mudou minha vida completamente, né? Foi uma ideia, um produtinho que a gente estava brincando, um outro experimento, né? Só que um experimento que se tornou uma escala completamente absurda, né? De um outro nível, assim, que é uma outra dimensão que a gente nunca pôde imaginar, assim. E é hoje um dos produtos carro-chefe da empresa e é o que eles projetam ser a maior source of revenue da empresa, né? A maior fonte de renda que a empresa vai ter nos próximos anos. Então a gente está super feliz de estar trabalhando nisso também. E é interessante a gente olhar para trás aqui, né, desde o começo da nossa conversa e ver como a experimentação foi sempre um elemento de extrema importância na tua carreira e está sempre causando algum tipo de transformação, né? Você começou lá eh, mexendo com Flash e tal, você conseguiu o teu estágio, aí você vai trabalhando aqui, você chega na Globo e vai mexer com HTML, fazer o site lá pro campeonato do Corinthians e tal. E as pessoas falam, né, tá, mas você faz o protótipo, mostra, as pessoas gostam, aquilo vira um sucesso absurdo. Ao mesmo tempo você tem os teus projetos open source, que você faz o teu primeiro release lá, né, do teu primeiro projeto lá no jQuery, e recebe um feedback ruim, mas você transforma aquilo em algo enorme e que gerou um monte de contatos e oportunidades, e essas apresentações, essas palestras que você faz também estão sempre te gerando novos contatos, você está sempre experimentando, sempre conhecendo gente, aquilo
vai fazendo a tua vida e a tua carreira evoluir até você chegar na Life Ray, né? E tudo isso você tem você tá trabalhando agora como você falou, você é o Chief Product Officer, mas você continua sendo e sempre será programador, né? E uma das coisas que eu queria pedir para você contar um pouco para a gente sobre os 14 hábitos dos desenvolvedores, ou dos programadores que são altamente produtivos. Eu acho que você conversou com um monte de gente no mercado e você escreveu esse trabalho. Dá para você falar um pouquinho para a gente sobre isso? É, não, com certeza. E é muito louco, né, estar conversando com você aqui hoje e ter essa chance aí de estar trocando ideia com outras pessoas que estão ouvindo isso agora e isso vão gerar outros contatos, né, no futuro, né, outros relacionamentos, independente do que isso vai dar, né. O fato da gente estar conversando agora é muito legal, a gente tá se conhecendo e pode ser que a gente vai virar amigo pelos próximos 5 anos, né. Ou pode ser que beleza, a gente teve esse momento e foi isso mesmo e que legal também, né, tá tudo ótimo, né. Eu acho que esse é um ponto muito legal de você se expor, né, e você colocar a cara a tapa e tentar mesmo que às vezes você passe uma vergonha ali, você fala um negócio errado, às vezes a pessoa ouve o que você fala, entende com um outro tipo de intenção do que aquela que você tinha inicialmente, mas é isso que é legal, né, a gente criar essas conexões. Hoje, cara, faz mais ou menos, eu acho que uns 2 anos e meio, talvez 3 anos quase, que eu não programo mais no meu dia a dia. Então, o meu trabalho das 9 às 5, eu não programo, não é no meu escopo. Eu ainda adoro ver os pull requests que o time abre e eu ajudo a desbloquear eles e eu tento fazer o meu melhor para que eles, para tirar dúvidas técnicas e ajudar o time, mas é algo que eu não faço mais. Mas isso não quer dizer que eu não programo mais. Todo dia eu programo. Então eu tenho os meus projetinhos que eu tô sempre arranjando desculpa para eu mesmo programar. E eu descobri na programação uma coisa onde não é mais aquela coisa que é o meu sustento, né? O meu trabalho, mas virou um hobby para mim. Então, assim, o fato de eu ter tido toda essa experiência conversando com várias pessoas, né, trabalhando com várias pessoas, teve uma época que eu fui o Google Developer Expert, que é um programa da Google, que é onde eles te levam lá para o escritório da Google, você conhece as pessoas e tal. Tem reunião com os engenheiros lá, eu trabalhei em projetos do Web Components, do Polymer, direto com os engenheiros da Google. Então eu conheci muita gente, né, nessa trajetória aí, fazendo mil coisas diferentes. Esse ano aí de pandemia, né, ano passado, 2020, eu parei assim, eu falei assim, poxa, seria legal tentar devolver um pouquinho, né, de tudo isso, de todas essas experiências, essas pessoas que me fizeram chegar até onde eu cheguei. E eu acho que às vezes do mesmo jeito que você está fazendo agora, né, poxa, você fez um podcast que você já falou com um cara que trabalha na EA Sports fazendo o FIFA, tem um cara que trabalha na NASA, né, então assim, você conheceu o José Valim e tal, conversar com pessoas que são muito únicas, né. Isso é um negócio muito legal. E aí eu queria poder dar visibilidade para essas pessoas também, né, e mostrar o trabalho delas. Então, eu cheguei e pensei assim: "Ah, vou tentar compilar ideias de pessoas que eu considero extremamente produtivas". Então, tem um amigo meu que eu acho muito foda, que trabalha na Google, tem uma amiga minha também que trabalha na Google, que é muito foda, tem um cara que trabalha na Amazon, tem um amigo meu do GitHub, tem um amigo meu do New York Times, um cara da Microsoft, GoDaddy, que trabalhava no Facebook, da Adobe, enfim, uma galera, Loiane Groner, por exemplo, que é do Brasil, trabalha no Citibank. Então, várias dessas pessoas que eu super admirava e achava uma referência para mim também, como programador. E eu comecei a escrever esse livro, assim. Eu falei, eu vou tentar. Porque, do mesmo jeito, eu olho cada projeto, né? Então, o conceito de um projeto no conceito mais generalista que você possa imaginar, né? É você ter uma série de tarefas que você tem que realizar e que no final você vai ter uma entrega, né? Você vai ter um entregável ali. Eu pensei, um livro é a mesma coisa, né? E eu já fui abordado por editoras no passado para escrever livro e eu nunca quis fazer isso. Mas dessa vez eu pensei, eu vou tentar escrever um livro nos meus próprios termos. Eu não vou procurar uma editora, porque uma editora tem todo um processo de,
às vezes você tem que preencher buraco e ter um número X de letras e palavras para que você consiga vender o livro para a editora, então você tem que encher linguiça, você tem o deadline da editora, você tem que seguir as regras da editora. Eu falei, não, eu vou tentar escrever um livro eu mesmo, e eu quero experimentar esse caminho de self-publishing, que é você publicar o livro por você mesmo. Então, você tem que pensar na capa você mesmo, você tem que fazer diagramação você mesmo, todo o marketing, né? Não é a editora que vai fazer por você, impressão do livro físico, enfim, toda a produção, além de você escrever, né? Você tem que fazer você mesmo também. E aí eu resolvi compilar esses conhecimentos aí, essas ideias que eu fui aprendendo e devolver, né? Acho que esse é o lema para mim, assim, do porquê fazer isso, né? Foi um trabalho gigantesco. Escrever livro, não sei se você já escreveu, Marcelo, mas é uma experiência, assim, cara, é um desafio, porque tem dias que você, nossa, tá mega inspirado, escreve um monte, tem dias que você não consegue olhar para aquilo, mas eu abordei isso como um software, né? Então eu vou quebrar em pequenas tarefas, vou fazer uma tarefinha aqui por dia, e aí, eventualmente, eu vou ter bugs que eu escrevi errado, então vou ter que ter alguém revisando, vou ter que fazer uma revisão, eu vou ter que mandar isso, vou ter que fazer um release, então eu vou ter que botar no marketplace da Amazon para vender. E aí, pô, deu muito certo, né? Aprendi como fazer essas coisas e coloquei lá na Amazon para vender. Isso foi em. Então, eu queria escrever em inglês. Essa era outra coisa que eu quis me desafiar. Né? Eu tô há 6 anos, agora vai completar 6 anos morando aqui nos Estados Unidos. Eu considero meu inglês bom, mas eu não considero meu inglês fenomenal, né? Eu ainda sou inseguro, ainda acho que tem muito espaço para melhorar no meu accent e tal. Mas eu falei, cara, eu vou me desafiar. E aí escrevi em inglês primeiro o livro, aí lancei dia 14 de junho. Aí 2 semanas depois eu fiz a tradução desse livro para português. Na verdade, a minha esposa fez, e a gente foi fazendo juntos, assim, melhorando juntos. E aí lancei em português e agora também lançou em espanhol. E aí a edição em português, se você entra lá na amazon.com.br, ela tá desde julho em primeiro lugar, na seção lá de software design, design de software ou computação, mídia, internet lá. Então, deu muito certo, a galera curtiu e tal, foi um trabalho de amor, assim mesmo, e o pessoal tá respondendo bem, tem sido um outro mundo, uma outra experiência extremamente maluca, mas também extremamente recompensadora, por outro lado. Isso é absolutamente fantástico, né? Eu não escrevi um livro ainda, mas tenho ideia que deve ser um trabalho absurdamente grande fazer isso. E é muito bom ver o sucesso que você está tendo também com mais esse experimento, né, Zeno? Mais um experimento que está abrindo um caminho enorme para você e uma série de oportunidades também. E uma palestra que eu vi você no YouTube, você fala sobre como investir em você. Dá para você falar um pouquinho? Geralmente eu pergunto para as pessoas assim, o que você recomenda para as pessoas que estão começando, que o nosso grupo tem, como você sabe, são vários iniciantes, né? Pessoas que estão ainda pensando se segue aquela carreira, não segue aquela carreira, como é que faz um Hello World e tal. E o que você falaria para essas pessoas, e combinando com o teu tópico sobre como investir em você também? Eu acho que tem essa narrativa, né, hoje em dia de startup muito forte, né? Então a gente é bombardeado por notícia, né, de tal startup conseguiu investimento de 40 milhões, né? Ou aí você abre a Globo.com e aí lá tem a notícia de um menino de 12 anos que lançou um app e agora tá milionário por causa daquele app que ele lançou. Então a gente olha para aquilo e fica tipo, caramba, né? Parece que o único jeito para você se dar bem é você ser um empreendedor, você fazer a tua startup, um SaaS e tal. E eu não acho que é esse o caminho, né? E o meu ponto é esse de às vezes a gente tem que não olhar para dentro e tentar investir nas suas próprias coisas, nas suas próprias habilidades, né? Então, você às vezes ao invés de, sei lá, gastar um dinheiro num novo videogame, você ir lá e comprar um curso, por exemplo, tentar aprender, né? E não só ver um curso, mas também aplicar os conhecimentos daquele curso, né? Ou você
pegar um livro e ler aquele livro e fazer um resumo daquele livro. Você fazer o seu próprio site pessoal e você tentar escrever um blog post, né? Uma coisinha que você aprendeu, né? Eu acho que tem um conceito, um preconceito, né? Quando a gente é iniciante, de que o que eu sei é básico, né? Então você olha, você aprende HTML, vamos supor, HTML. Aí você começa a aprender o que significa uma div, e o que significa um P, e o que significa uma tag IMG. Aí você fala assim, nossa, mas isso é muito básico, né? Depois que você aprende, você olha para aquilo e fala, aquilo ali eu já sei, né? Todo mundo já sabe, né? Eu vi vários artigos na internet. E a gente acha que aquele nosso conhecimento não vai ajudar os outros, né? E eu sou muito do pensamento contrário de que todo conhecimento é válido. E quando você olha para ele com olhos de iniciante, que é o que talvez aí muita gente que esteja ouvindo está começando agora, você pode sim, tipo, ajudar os outros, sabe? Quando eu submeti essa minha primeira palestra para dar num evento lá de HTML5, eu nunca tinha usado HTML5, eu só estava usando Flash. E eu submeti a palestra porque eu queria aprender sobre HTML5. Mas aí você pensa assim, tá. Não, mas para eu poder palestrar, por exemplo, né, palestrar, subir num palco, né, poder responder pergunta no final da palestra, eu tenho que ser expert no assunto. Não, você não tem que ser expert no assunto. Você tem que sim se dedicar, ir lá, sentar a bunda e tentar aprender o máximo daquele assunto possível, montar uns slides legais, uma narrativa que faça sentido para a pessoa entender aquilo e que tenha uma coerência no teu discurso, mas não necessariamente você precisa ser um super expert. Você pode, se alguém perguntar uma pergunta difícil, você pode falar assim, olha, desculpa, fulano, é muito legal a tua pergunta, eu não conheço desse parte do problema, mas eu vou dar uma olhada e depois eu dou um follow-up com você e te mostro o que eu aprendi sobre essa tua pergunta. Então, eu acho que esse para mim é o conceito de você investir em você, entendeu? Você olhar e ver que o que você faz, né, o que você está aprendendo pode ajudar muito outras pessoas. E você fazer isso de forma pública, você ir lá e colocar o que você está aprendendo fora, não é uma coisa que vai te deixar com vergonha, assim, vai te diminuir. Não, muito pelo contrário, as pessoas vão ver que você está interessado, que você está lá tentando aprender um negócio novo, que você está mostrando o que você está construindo, e aí vai estar todo mundo fazendo parte da tua jornada junto com você, né? Então, não é você só consumindo as coisas dos outros ou só usando as coisas dos outros. É você ir lá e tentar escrever o teu pedacinho na história também, assim, sabe? Tipo, beleza, tem aqui um livro na minha frente. Eu vou só ler esse livro ou eu posso botar aqui uma vírgula e escrever 3 letrinhas, né? Pô, vamos tentar escrever essas 3 letrinhas aí, vamos tentar fazer essa nossa diferença, assim. Eu não acho que então quer dizer que eu tenho que palestrar? Não, não acho. Tem, tipo, é mega difícil palestrar, não é para todo mundo. Eu sempre fui extremamente tímido, eu ainda sou uma pessoa tímida, não sou mega extrovertido, mas ainda assim eu me coloco nessa posição de palestrar, porque eu aprendo mais do que se eu não estivesse fazendo isso. Então eu tenho que escrever um livro? Não, nada a ver, você não precisa fazer isso. Às vezes você pode começar com, tipo, vou postar uma coisinha no meu Instagram, eu vou fazer um videozinho, eu vou postar um screencast, gravar minha tela aqui e vou postar no YouTube, né? Eu acho que é muito legal esse processo de você aprender em público e eu acho que não tem investimento melhor que você possa fazer do que em você mesmo, né? E a gente está falando aqui há algum tempo aí sobre o passado e as realizações que você fez na sua carreira aqui. E um monte de coisa, né? Open source, trabalhou para Petrobras, para Globo, o teu trabalho já aqui na LifeRay e levando um produto novo à frente, e coisas fantásticas com mega clientes aqui usando o produto já. E planos para o futuro, o que que você tem, o que que você tem em mente, o que que o Zeno Rocha, qual é a próxima experimentação, ou quais são as próximas experimentações que você poderia compartilhar conosco aqui? Bom, eu sinto que é muito louco, porque quando você para e senta e começa a falar das suas histórias, assim, né? Parece que, nossa, né, tanta conquista, deu tudo certo e eh, queria também, tipo assim, para todo mundo que tá ouvindo, não passar a impressão que é mil maravilhas e que nunca teve desafio, né? Muito pelo contrário, né? Foi tudo sempre uma, tipo, vim aqui para os Estados Unidos,
Nossa, com certeza, é um país incrível com 1000 coisas legais, né, mas extremamente 1000 dificuldades também, desde você pegar visto até você viver longe da tua cultura, da tua família, é um desafio absurdo, sem amigos, sem ninguém. E eu sinto que ainda tá tudo muito no começo, sabe. Eu sinto que ainda tem muita coisa pra acontecer, e que tudo que eu fiz até agora é só a pontinha do iceberg do que eu quero fazer ainda pra minha vida. Então, eu tenho projetinhos mais imediatos que eu quero tocar, com certeza. Estava falando, né, tipo, eu já fiz esse livro que tá em formato digital, né, em EPUB. Eu quero ter ele físico, eu quero pegar ele na minha mão e eu quero folhear ele. Então, é uma coisa que eu tô trabalhando agora. Eh, eu sempre ouço audiobook no Audible, e eu acho incrível quando tem um audiobook do próprio autor comentando as coisas do livro. Então é uma coisa que eu já gravei o episódio, o livro em inglês, já gravei em português também, e agora eu tô num processo de edição e quero botar isso na rua, então mega interessado. Eu tenho um outro projeto que eu amo, que é o Drácula, que é um tema para desenvolvedores, um tema escuro, e é um tema que eu criei faz 7 anos atrás, deu super certo, a galera open source também, a galera começou a usar um monte. E hoje é um projeto que, puta, tá dando também megas, várias pessoas usando, e foi um outro experimento que eu fiz, que eu queria aprender sobre vendas e tal, e eu lancei uma versão premium. E aí um outro esquema que eu quero fazer nele é fazer um templates de páginas escuras. Então eu quero fazer isso, é uma coisa que eu tô interessado. E muitas outras coisas, assim, sabe? Tipo, antes da gente começar aqui, né? A gente tava trocando ideia, né? E eu te perguntei qual que era a tua motivação com o podcast, né? Pô, eu acho muito legal a ideia de fazer um podcast. Então é uma coisa que também tá na minha cabeça. E eu fico com essas viagens aí, né, de querer experimentar coisas que eu nunca fiz e ver o que que dá, né. Às vezes a gente não dá em nada e tudo bem, né, pelo menos você tentou e agora você sabe que aquele caminho não dá em nada. E às vezes você tentou aquele caminho e você vai quase como se fosse, sei lá, um milharal, assim, né, você corta um pedaço, aí você vai entrando, você vai entrando, você vai entrando, assim, vai entrando. De repente você sai do outro lado e você fala assim: "Meu Deus, cara, que mundo que tem aqui do outro lado, né". Mas a gente só vai descobrir isso quando a gente corta a primeira folha do negócio, né. Não tem como a gente descobrir isso de fora, né, a gente tem que entrar no meio da mata, se arriscar e às vezes é perigoso, né, pode ter um animal ali, um inseto, sei lá, qualquer coisa, um réptil ali, mas você tem que se arriscar. E às vezes eu gosto dessa filosofia de você se arriscar e você tentar, e se não era pra ser, beleza, e tentar, né. Eu acho que não tem nada melhor do que a gente mesmo fazer as coisas. Isso é fundamental, né, tal da novamente a experimentação e tentar um caminho, ver o que vai acontecer, que é outra coisa que a gente nunca sabe o que se você não fizer, você nunca vai saber como teria sido, né, esse que é o grande coisa para ter em mente aqui. E, voltando um pouquinho a falar do Drácula, que você também, se eu não me engano, foi com esse projeto que você criou um esquema de permitir pessoas que não necessariamente ganham em dólar americano, que consigam comprar o produto também de uma forma mais equilibrada. Dá para você foi o Drácula esse projeto ou foi outro projeto? Dá para você comentar um pouquinho sobre isso também? Isso, foi ele sim. O que eu fiz foi, eu criei esse tema, né, eu criei só um tema, na época eu usava o Sublime Text e usava o iTerm para o terminal. Então tinha um editor de código e um terminal lá. E eu criei esse tema para estar unificado, porque eu lembro que tinha um tema que só funcionava no editor de código e tinha um tema que só funcionava no terminal. Eu falei assim: "Pô, eu queria um negócio que fosse unificado em tudo que eu uso e não só numa ferramenta, né". E aí eu criei esse projeto, e aí coloquei no GitHub, né, como eu sempre faço, tentei deixar de um jeito sexy também, como eu sempre faço, para pessoa se interessar por aquilo. E aí uma pessoa foi lá e fez um próprio tema dela, outra fez o próprio tema dela, outra fez o próprio tema dela, e o negócio foi mega crescendo. E eu sempre fui tocando o projeto, assim, sem nenhuma ambição, tipo zero, 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 zero. Nossa, assim, era negativo. Teve um ano inteiro que eu nunca abri ele. As pessoas abriam issue, eu nem respondia. Eu acho que eu fiz isso talvez 1 ou 2 ou até 3 anos, assim, onde um ano eu era um pouquinho mais ativo, outro ano eu esquecia que o projeto nem existia. E aí, no final de 2019,
eu tava com essa, tipo assim, eu queria aprender mais sobre vendas, né? Como um tópico geral. Porque no meu emprego eu tava demandando esse skill meu que eu não tinha, né? Então eu tinha que aprender. Eu falei assim, pô, de novo, quero aprender vendas, tá? Como que aprende vendas? Ah, então eu vou ver os livros, beleza, comprei um monte de livro. Li um livro só, desse monte que eu comprei. E eu falei assim, tá, não adianta, eu posso ficar lendo aqui 1000 livros, mas eu tenho que botar a mão na massa de novo, igual, sempre. Eu tenho que experimentar eu mesmo para entender o que que é vendas. E aí eu falei, quer saber, eu vou pegar o Drácula aqui, ele tá com muito acesso, o SEO dele tava, assim, muito bem modelado. E eu falei, vou tentar vender ele. Então eu criei o Drácula Pro. Aí eu fiz lá, eu coloquei por $49 para vender. E aí, beleza, coloquei. Puta, eu não lembro os números agora na minha cabeça exatamente, mas nos primeiros 3 dias, eu acho que ele já tinha feito $5.000. Nas primeiras 2 semanas, ele fez $20.000. Ou nos primeiros 2 meses, não lembro. Nos primeiros 2 meses, se eu não me engano, $20.000. E hoje, então, eu lancei ele em fevereiro, 16 de fevereiro de 2020. Né? Então, daqui a um mês vai bater exatamente um ano que o projeto está ao vivo vendendo, né? E aqui eu acabei de abrir aqui para dar um número mais atualizado possível. Já tiveram 1.722 vendas, então 1.700 pessoas que compraram, e já deu $91.000 que vendeu o negócio. Então, quando eu olho para um negócio desse, né, eu penso assim, caralho, né, que viagem do caramba, né? Um negócio que era um tema, são cores pro teu VS Code, pro teu Sublime. Como que um negócio desse pode dar dinheiro, né? E eu fui fazendo assim, né? Fui fazendo assim e tal. E ainda mais se você para e tenta converter isso para real, né? Você pensa, tá, então são quase $100.000, o dólar tá 5, foi quase R$500.000 em um ano, né? É um negócio muito, muito surreal, absurdamente fora de qualquer realidade que eu poderia imaginar de um negócio desse. E eu não precisava estar aqui para ter feito isso, né? Eu precisava sim ter um olhar global para coisa, e é algo que eu sempre tenho, né? Eu acho que às vezes, e eu sei disso também porque quando eu morava no Brasil, o meu escopo era o Brasil, eu pensava que beleza, era aquilo que tinha ali, né? Então você tem que escrever em português, você tem que falar as coisas. Não, você não precisa necessariamente agir assim. Você pode criar alguma coisa e tentar vender em dólar, né? E se beneficiar do câmbio e de todo o resto. E aí foi uma coisa que eu fiz, mas obviamente, né, pro pessoal do Brasil, pessoal da Argentina, pro pessoal da Índia, era muito caro comprar o Drácula. E eu aumentei o preço para $79, ficou muito mais caro ainda. E aí eu tive essa ideia, não, eu vou tentar cobrar as pessoas baseado no câmbio delas. E aí foi todo um esforço. Existe um conceito em economia chamado Purchase Parity Power, PPP, onde você tenta basear o preço de algo a partir de um denominador comum mesmo, de todas as economias, baseado tanto no câmbio quanto na situação social do país. Então, por exemplo, o próprio McDonald's tem o Big Mac Index, onde eles listam qual é o preço do Big Mac em todos os países do mundo. E aí você consegue ter uma média de quanto que varia um preço de um produto qualquer baseado nesse index aí do Big Mac. E aí foi isso, eu fiz isso, né? Então você entra no site, aí eu consigo ver a partir dos headers do site, usando uma serverless function que eu fiz lá no Cloudflare. E aí você identifica o IP, identifica o país, e aí baseado nisso você gera um cupom de desconto para a pessoa daquele país. Então foi um negócio assim super legal, mas super divertido de fazer também. E dá acesso para as pessoas, né? Eu acho que é uma coisa importante, né? Às vezes a gente, ainda mais morando fora, né? Acho que talvez você tenha essa sensação também, Marcelo, que às vezes a gente se esquece do quanto, às vezes, uma coisa básica para nós, né? A gente tem acesso a uma Amazon onde a gente pede e recebe uma coisa no dia seguinte. Isso não é assim para o resto do mundo, né? E a gente já viveu isso, a gente sabe que não é assim. Mas no dia a dia você se esquece do como é fácil você comprar uma coisa online, né? Você em dólar e você consegue ter acesso a qualquer produto, né? Mas às vezes em real não tem, o cartão de crédito não funciona, às vezes você não tem cartão de crédito, às vezes tem que pagar no boleto, às vezes o site não aceita boleto, aí às vezes, tipo, é toda uma confusão enorme, né? Então eu tentei fazer de um jeito que fosse um pouquinho mais fácil, pelo menos, né? E ajudasse aí no câmbio para ser mais acessível pra galera.
Essa é absolutamente sensacional, né? E é incrível que você, mais um experimento seu, gerou quase US$ 100.000, né? Se você fizer a conversão do câmbio, quando você falou, quase meio milhão de reais aí, né? Que é mais um incentivo para o pessoal que está nos ouvindo e está pensando, "Oh, será que eu tento fazer alguma coisa? Tenta. Você nunca vai saber o que, de repente vai gerar meio milhão também. Você nunca sabe, entendeu? Se não tentar, você não vai saber. E é o que você falou também, nós aqui na América do Norte, a gente acaba esquecendo algumas coisas, né? A gente já tô aqui há quase 24 anos. Eu dei uma entrevista outro dia que eu falei sobre a linha de escada e modem, e um amigo meu no Brasil, o Rafael, falou para mim, é basicamente como a gente ainda usa, muita gente aqui usando linha de escada. É, Aqui no Canadá, só se você está no meio do nada que você vai usar linha de escada. Se você está nos grandes centros, é todo mundo com broadband, né? Então a gente uhum. esquece essas coisas e é o nosso papel também que a gente teve mais chance e conseguiu ir um pouco mais à frente que outros, tentar ajudar e trazer outros à frente também. É muito bacana que você tenha tido essa atitude, essa ação de ajudar outras pessoas a terem a melhor oportunidade de comprar o teu produto também. Muito bacana e parabéns por isso, cara. Pô, não, E valeu. outra coisa que eu ia falar para você, que é a minha pergunta tradicional aqui, como a gente chega perto do fim, você mencionou o teu livro, que é absolutamente fantástico e altamente recomendável para todos aqui, mas você tem outras recomendações de livro, de música ou filme, não necessariamente relacionados com tecnologia, mas coisas que você goste e gostaria de compartilhar aqui com os nossos ouvintes? Nossa, que legal essa pergunta. Pô, muito bom, hein? Eu vou recomendar o seguinte. Caramba, nossa, é difícil, viu? Eu diria que tem dois documentários que eu recomendaria. O primeiro é, se você é novo, né, e tá ouvindo isso, você com certeza já ouviu o nome do Ayrton Senna, mas talvez você não tenha sido da geração que viu o Ayrton Senna, né? Eu lembro de ser extremamente novo e, tipo, sei lá, você lembra que ano que o Ayrton Senna morreu, Marcelo? 1º de maio de 1994. Nunca mais assisti uma corrida de Fórmula 1 depois daquele dia. Não, nunca mais assisti Fórmula 1. Exatamente. Eu perguntei porque eu imaginei que talvez você soubesse exatamente o ano, mas você sabia exatamente a data ainda específica, né? Bom, eu sou de 91, então eu só tinha 3 anos, mas eu lembro do impacto do Ayrton Senna na cultura enquanto eu crescia, né? Então, pra mim, uma recomendação que eu tenho pra galera que é mais nova é assistir o documentário do Ayrton Senna, que pra mim, assim, é fantástico. Eu já assisti, tipo, sei lá, umas 7 vezes. Quando vem americano aqui em casa, eu obrigo eles a assistirem. É um negócio que pra mim, assim, é muito legal, uma mega inspiração pra mim. E tem um outro que é muito menos conhecido, e esse daqui é mais hardcore, eu diria, que é um documentário chamado Jiro Dreams of Sushi. E é um sushi man que tem 3 estrelas Michelin, no Japão. E o cara tem, tipo, 70 e poucos anos, 80 e poucos anos de idade. E aí mostra o processo dele como um sushi man. E aí é muito interessante porque ele mostra um lado de artesanal e de relacionamento com o trabalho dele absurdo, né? Então, tipo, eles contam a história lá dele. Eles ficam massageando o polvo por tipo 7 horas antes de cortar o polvo e fazer um sushi. Então, assim, é um outro nível de loucura, mas é muito legal para você ver como que às vezes pessoas de outros tipos de trabalho veem o jeito que elas, como elas gastam o tempo delas e como que elas veem o trabalho e executam as coisas delas. Então, eu diria essas duas recomendações aí pra mim de quem curte documentário, acho que vocês vão gostar. Excelente. E a Ayrton Senna, sensacional. É parte da história do Brasil, a história do esporte do Brasil, e exemplo de dedicação profissional também, né? Foi fantástico. E, rapaz, você quer divulgar alguma informação para contato? Tua conta no Twitter, alguma coisa que para quem que possa querer te entrar em contato? Claro, eu sou Zeno Rocha em todo lugar, então ZenoRocha. Então, o Twitter é onde eu diria que eu sou mais ativo aí, mas eu também tô no LinkedIn, tô no Instagram, tô no GitHub. E, pô, se vocês tiverem qualquer dúvida, assim, fica à vontade para me mandar mensagem, eu respondo tudo que me mandam.
tento fazer um esforço danado para que consiga ajudar a galera. Então, qualquer coisa que precisar, me avisa. E, pô, tô aqui também para trocar ideia, aprender com vocês e poder ajudar no que eu posso. Então, queria te agradecer também aí, Marcelo, pelo convite e poder estar aqui contando essa história muito legal. Rapaz, é um prazer enorme para mim. A gente está aqui conversando 1h18 e para mim parece que passou em 30 segundos. Te agradeço muito Verdade. aqui. Eu te agradeço muito aqui pelo teu tempo e por toda essa história maravilhosa que você contou aqui para gente, compartilhar o teu conhecimento e as palavras de incentivo para o pessoal que tá começando, que são os Zeno Rocha do futuro, entendeu? Da mesma forma que você começou lá fazendo os teus primeiros experimentos, tem muita gente ouvindo isso aqui falando assim, pô, eu vou fazer o meu experimento e eu vou ser esse cara no futuro, entendeu? Então, eu agradeço muito o Melhor teu até, tempo melhor. e, quem sabe, né? Tomara, quem sabe. E agradeço muito e te desejo tudo de bom e mando aqui um forte abraço para você, Ken. Valeu demais. Obrigadão, pessoal. Até a próxima. Chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço a todos a atenção e o nosso site é osprogramadores.com. Participem e até o próximo episódio. Um bom dia para todos.